Abra Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 12 e o versículo 20. Apocalipse, capítulo 22, verso 12 e verso 20. 12 e 20, Apocalipse 22, verso 12 e verso 20, diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Verso 20: Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Irmão, faça a sua oração agora. Peça ao Senhor para te iluminar, para te esclarecer, para te ungir nosso coração, que a sua palavra seja ministrada nesta manhã, que o Espírito Santo possa colocar dentro de nós a sua orientação, ministrar o nosso coração, nos fortalecer, nos despertar. Abençoe, Senhor, o teu povo nesta manhã. Nós estamos humildemente na tua presença, reconhecendo que só o Senhor é santo. A sua santidade é o Senhor, porque santo, 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 3 vezes santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Só tu, Senhor, és santo. Só tu, Senhor, és digno de honra, de glória, de adoração, de louvor, de riqueza, de ação de graças. Senhor, nesta manhã eu te peço em nome de Jesus, abençoe esse teu servo, essa tua serva que está aqui nesta manhã. Venha, Senhor, nos abençoar de forma especial. Venha derramar a tua graça, venha derramar a tua unção. Oh, Senhor, prepare o nosso coração para participarmos desta ceia do Senhor. Abençoe o teu povo, a tua igreja. Traga inspiração, traga graça. Senhor, nos ajude, meu Pai, a compreender a tua palavra. Traga inspiração e que ela seja colocada no mais profundo do nosso coração. Que nós possamos seguir, Senhor, as instruções do Senhor, não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, para que possamos prosperar em todos os nossos caminhos. Abençoe os teus filhos nesta manhã, abençoe o teu povo. Eu te peço, fale conosco em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar. Muito bem. O assunto que eu gostaria de falar para os irmãos, que Deus colocou no nosso coração, é a última mensagem de Jesus para a igreja e para o mundo. A última mensagem. Esse é o assunto que vamos abordar nesta manhã. O apóstolo João, lá no seu evangelho, João 21, verso 24 e verso 25, ele disse assim: se todas as coisas que Jesus fez e falou fosse colocada em livros, o mundo certamente, creio eu, ele dizendo, creio eu certamente que o mundo não caberia os livros que seriam escritos com tudo que Jesus fez e que Jesus falou. E olha que ele ficou apenas 3 anos.
Esses 3 anos foram suficientes para que ele fizesse e falasse tudo que era necessário para o ser humano, para os homens. Mas eu quero hoje focar na última mensagem de Jesus para a igreja e para o mundo. Para a igreja e para o mundo. Então nós vimos aí, olha, o versículo 12, já indo para o fechamento do livro das Revelações, que é o Apocalipse. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, aqui nós temos a última mensagem de Jesus para a sua igreja e também para o mundo. E João disse assim: aquele que testifica estas coisas, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Muito bem. A Bíblia Sagrada, segundo os grandes estudiosos, eles dizem assim que existem 1845 textos, versículos que falam sobre a vinda de Jesus. 1845 vezes que fala sobre a vinda de Jesus. Então a vinda de Jesus, ela não vai pegar nenhuma pessoa de surpresa, porque o que mais tem a respeito desse assunto está aí na Bíblia, na palavra de Deus. 1845 vezes que a Bíblia fala que Jesus vai voltar. Agora, existe muita dúvida e às vezes até um pouco de confusão em relação à segunda vinda, porque a segunda vinda é uma coisa, arrebatamento é outra coisa. A segunda vinda, ela virá no finalzinho da grande tribulação. Ele virá com os santos, virá com a igreja, virá com os anjos, e vai nesse período, logo ali em meio à guerra do Armagedon, que está sendo preparada, em meio à guerra do Armagedon, porque para esse final existem 2 guerras. A guerra do Armagedon, que vai acontecer no meio da tribulação, dos 3 anos e meio para frente, onde ele quebrará o acordo de paz, e 3 anos e meio virá então as pragas, que são os selos, as taças, as trombetas, que são os juízos de Deus sobre a terra. Então, quando terminar esses juízos de Deus sobre a terra, eles vão reunir o que sobrou, virá um exército de 200 milhões de soldados da região do Oriente, aquela região do Japão, China, Coreia. O rio Eufrates, ele vai secar. Deus vai enviar uma praga que o rio Eufrates, que corta o Iraque, que é margem da terra de Israel, até o rio Eufrates, pertence a Israel, mas que foi tomado pelas nações, principalmente pela Babilônia antiga, que hoje é o Iraque. O rio Eufrates vai secar e vai virar uma estrada para um exército de 200 milhões que virão para a batalha do grande Armagedon no Vale do Meguido. Se você acompanhar o canal da Aline, ela vai e mostra esse lugar onde vai acontecer a guerra do Armagedon.
Então, quando começar essa guerra do Armagedon, que eles vão tentar destruir a nação de Israel, muitos vão ser mortos, milhões de judeus vão morrer, porque não aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E aí, quando eles verem que a nação de Israel vai ser totalmente aniquilada, eles vão começar a clamar por Jesus. Aí é onde Jesus virá com a igreja, virá com os anjos, e aí Jesus prende Satanás por 1000 anos e pega o anticristo, a besta, que é o falso profeta, que vai se levantar da terra, e a besta que se levanta do mar, do meio dos povos, e vão jogá-los no lago de fogo com os seus anjos, e Satanás será preso por 1000 anos. E aí Jesus estabelece o milênio na terra. Então essa aí é a segunda vinda, que às vezes confunde. Quando eu comecei na vida cristã eu confundia também, achava que o arrebatamento era a segunda vinda. Não, mas a segunda vinda é para implantar o milênio sobre a terra, onde não haverá mais o espírito de Satanás tentando. E a Bíblia diz que morrer com 100 anos é morrer ainda jovem. A pessoa vai ter uma longevidade extraordinária, vai ter muita prosperidade, vai ter abundância, porque é o reino de Jesus. O ser humano vai experimentar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou querendo focar aqui exatamente essa vinda, que ele está dizendo: cedo venho e comigo está o galardão. Eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então essa vinda não é a segunda vinda. Essa vinda, ela vai acontecer nos ares, conforme Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, e ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele e encontraremos o Senhor nos ares. Aleluia! Então este é o momento que a igreja está esperando. Esse é o momento que a igreja está aguardando: o arrebatamento, a retirada, o rapto da igreja da terra. Isso é o que nós estamos aguardando. Então Paulo fala sobre isto. João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 18, ele fala sobre isso, fala assim: olha, já é a última hora. Isso lá em 90 depois de Cristo. E nós já estamos quase 2000 anos. Ele falou: já é a última hora. Se em 90 depois de Cristo ele falou que já é a última hora, como é que nós estamos vivendo hoje? Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Não podemos nem chamar de minutos, porque 1 hora tem 60 minutos. Então nós estamos vivendo os últimos segundos. Os últimos segundos. Os últimos segundos. Então ele fala assim: olha, e já, 1 João, capítulo 2, verso 18. E já a última hora, já a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então muitos estão se denominando Cristo. Isso não é de assustar ninguém. Tem uma pessoa aí que ele se intitula mesmo Cristo, veste, anda com a coroazinha de
de borracha, né? Com espinho de borracha, anda de avião, anda de Toyota, anda com troninho, anda com tapetinho vermelho. Onde ele vai, eles esperam as mulheres colocar o troninho para ele sentar e o tapetinho para ele andar, sendo que Jesus, ele andou no tapete junto com o seu burrinho, tapete de palmas, de palmeira. E as roupas das pessoas, elas tiravam as suas roupas e colocavam no caminho, para que o jumentinho passasse sobre aquelas roupas sujas, empoeirada, que às vezes ficava tempo sem lavar. Jesus é completamente diferente de tudo que estão proclamando por aí. Totalmente diferente, passando uma ideia que Jesus não veio em carne. Falam que Jesus ele veio em espírito. Inclusive esse falso Jesus que está aí, quando alguém falou assim: olha, então sabe que você é Jesus? Transforma aquela água aqui, ó, aqui tem um copo d'água, transforma em vinho, como o outro Jesus fez. Se você é Jesus, aí qual a resposta dele? Eu fazia isto em espírito, porque eu vim em espírito. A Bíblia diz assim: se alguém fala que Jesus vem no espírito, este é o falso profeta. Deu para entender? E tem muita gente enganada por aí. Muita gente enganada. Porque nós estamos chegando exatamente nisso que a palavra do Senhor está mostrando para nós. Então, Jesus deixa a sua última mensagem para a igreja: eis que cedo venho, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, com certeza, cedo vem. Amém. E esse amém eu estava até aproveitando a Aline, que ela dá curso de hebraico também, e ela disse: sabe o que significa amém? Amém, a gente sabe que é confirmação, assim seja, mas ela foi no grego, a palavra é enumá, que significa, eu tenho fé em Deus, eu creio nas minhas orações. Então, quando ele fala assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém, eu creio, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu confirmo que isso vai acontecer. Eu estou confirmando. Quando eu digo amém, eu estou confirmando, eu estou crendo que vai acontecer. Certamente cedo venho. Amém. Aleluia, vamos falar junto. Certamente cedo venho. Amém. Aleluia. Eu creio que vai acontecer. Aleluia. Agora, o Espírito Santo e a noiva, está aí versículo, pode manter sua Bíblia aberta aí, no Apocalipse 22. Agora, olha o clamor do Espírito Santo e da igreja. Preste bem atenção nisto. Agora, o Espírito Santo e a igreja mandam uma mensagem para o mundo, recebida de Jesus. Versículo 17, Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha o clamor do Espírito Santo e da verdadeira igreja.
A verdadeira igreja não se alia com idolatria. A verdadeira igreja não se alia com Satanás. A verdadeira igreja não se alia com as trevas. A verdadeira igreja não se alia com Babilônia, a grande prostituta. A verdadeira igreja não apoia um outro evangelho, uma outra Bíblia. A verdadeira igreja, ela não se alia com a Inquisição, com o pagamento de indulgência. A verdadeira igreja não se alia com heresias. A verdadeira igreja, ela tem a preocupação junto com o Espírito Santo, e o Espírito e a esposa, tem uma outra versão que diz noiva. O Espírito e a igreja ou a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Preste atenção nisso, irmão. A igreja está chamando os homens. Quando fala homens, está generalizando. Está se referindo ao homem, à mulher, todas as classes sociais, todas as raças, todos os credos. O Espírito Santo está dizendo junto com a igreja: vem. E quem ouve, diga: vem. Aqui está dizendo que quem puder ouvir. Nós estamos vivendo num mundo tão barulhento, no sentido de tanta coisa de tantos atrativos que o mundo está fazendo, que Satanás está jogando agora nesses últimos ataques, nesses ataques derradeiros, que as pessoas não estão conseguindo ouvir o que Deus tem para falar. As pessoas não estão conseguindo ouvir. A Bíblia diz assim, inclusive é o último período da igreja na terra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas a pessoa tem que ouvir, porque Jesus está do lado de fora. A igreja criou tanto espetáculo, a igreja encheu-se de tanta atividade, que não há tempo para ouvir Deus. As pessoas não conseguem escutar Deus. Então o Espírito Santo, a igreja está clamando: quem ouve, diga, vem. Se a pessoa puder ouvir, venha. Mas as pessoas não estão conseguindo ouvir. Jesus, a coisa está tão barulhenta, existe tanta mistificação, existe tanta coisa. Agora há pouco estava falando até com o pastor Moisés. Eu estava vindo para cá, aí eu tive que parar no meio do morro, porque tinha um caminhão na frente, no meu lado, na minha mão, um buraco do lado do caminhão e um carro do outro lado. Então, aí vinha outro carro, eu tive que parar. Aí acabei parando na porta de uma igreja, na porta da igreja. Aí, na porta da igreja tinha uma faixa escrita assim: venha buscar o seu óleo consagrado. Então as pessoas estão fazendo de tudo,
não é preocupado em ensinar, não é preocupado em fazer a pessoa ouvir a voz de Deus, não é preocupado em fazer a pessoa ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus está por lá de fora porque encheu tanta coisa. Você sabe que aquele pastor Paul Yong-Chu, ele tem a igreja dele é 1 milhão de membros. Se Juiz de Fora já atingiu esse número de população, a igreja do pastor Paul Yong-Chu, que faleceu agora tem uns 3 ou 4 semanas, a igreja dele tem 1 milhão de pessoas, 1 milhão de membros. 1 milhão de membros. Você já imaginou? Imagine Juiz de Fora todinho dentro de uma igreja. Imagine Juiz de Fora todinho dentro de uma igreja. Mas sabe o que ele falou? Qual o segredo? Ele falou: tirei tudo. Acabei com peça teatral, acabei com dança dentro da igreja, acabei com tudo que você pode imaginar que ocupa o espaço da palavra e da adoração a Deus. Acabei com tudo. Ele falou que quando ele fez isso aí, ele falou assim: ó, eu vivi um inverno infernal na igreja. Eu li o testemunho dele. Ele falou: quando eu fiz isso, eu enfrentei um inverno infernal dentro da igreja, porque um montão de gente se levantou. A igreja dele estava nessa época, estava com 40 mil membros. Ele falou assim: olha, eu tive que... Irmãos se levantaram contra mim, pessoas se levantaram. Não, mas pastor, tem que ter teatro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Ele falou assim: olha, não quero mais nada disso dentro da igreja. Aqui agora, ó, é um louvor pequeno e adoração e palavra. Irmãos, a igreja dele foi explodindo, e hoje ela tem 1 milhão de membros. Porque ele limpou a igreja. E quando começa a orar lá, ele fala, até eu vi um pastor que esteve lá e falou assim: olha, eu nunca vi um povo que ora como aquele povo. Eles oram não só com a boca, mas eles oram com o corpo todo, que eles vão fazendo gestos. Já viu quando aparece imagens lá do Muro da Lamentação? Lá em Jerusalém, as pessoas estão lá diante do muro, lá estão lá assim, olhando, lendo, estão lá assim. Então, as pessoas, ele falou assim: olha, lá na Coreia, eu nunca vi um povo gostar de orar, e não ora só com a boca, ele ora com o corpo, porque eles movimentam, eles pedem a Deus, eles estão lá lutando, estão buscando. E a igreja tem 1 milhão de pessoas, sem precisar pintar a igreja de outra cor, sem precisar seguir modismo, sem precisar inventar nada, é só palavra, porque é a palavra que alimenta, a palavra que é a bússola. Então, quem ouve, diga vem. É o clamor da igreja, é o clamor do Espírito Santo. Quem puder ouvir, venha. E quem tem sede, venha. O mundo está sedento, mas eles não percebem que estão sedentos. A alma das pessoas estão gemendo por Deus, gemendo pela presença de Deus, porque quando Deus criou o homem, Deus colocou um lugarzinho para ele ser a fonte de vida dentro daquela pessoa. Mas com a queda do homem, o homem se afastou e criou uma barreira entre ele e Deus, e agora o homem fica tentando buscar nas coisas do mundo um alimento para si. Eles vão galgando certas posições na sociedade, e quando chega naquela posição, ele descobre que o vazio continua, o vazio existencial continua. Aí ele fala: aqui que eu quero mais. Teve Jesus contou uma parábola, diz assim, que um fazendeiro, ele teve uma colheita tão grande que ele teve que aumentar os seus celeiros.
multiplicar os teus celeiros. E quando veio a colheita, ele chegou, os celeiros tudo abarrotado. Aí ele chega e diante do celeiro lotado de alimento, ele fala: minha alma, agora você pode sossegar, porque o que você tem é para o resto da sua vida. Aí veio uma voz assim: louco, louco. Se te pedir a sua alma hoje, o que tens preparado para quem será? Então o homem está buscando segurança, proteção, onde não existe. É por isso que há mais suicídio na classe social elevada do que na classe mais pobre. Porque aquela pessoa que galgou todos os degraus para atingir um patamar que ele pudesse ter tudo de conforto para a sua vida, ele percebe que ele chegou lá, tem tudo, ele pode comprar o que ele quiser, ele pode fazer cruzeiro, ele pode comprar um avião, ele pode igual esses jogadores de futebol aí, tem helicóptero, tem avião, mas você pode observar que eles nunca se satisfazem, nunca enchem. Eles nunca conseguem se encher. Por quê? Porque não são coisas materiais, bens materiais que trazem prazer à alma, mas a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que está clamando: quem tem sede, venha. O ser humano está com sede porque ele está longe do Senhor, que é a sua fonte de águas vivas. Então Deus está convidando, o Senhor está convidando todos os homens de todas as classes sociais: venha preencher esse vazio existencial que está aí dentro de você, venha matar a sua sede. Aí ele diz assim: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui Deus está dando o livre arbítrio de escolha. Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. Ele não nos amarra com corda, nem com a correntinha. Eu quero que você fique na minha presença, tem que andar na minha presença, custe o que custar. Deus não faz isso. Ele fala assim: escolha. Se você quiser, tem água viva para você aqui. Tem água viva. Jesus falou isso com a mulher samaritana. Ela falou: mas como é que você vai tirar essa água? Não, essa água aí, quem beber dela vai tornar a ter sede, mas a água que eu lhe der vai jorrar em você para a vida eterna. Vai fazer de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Por quê? Porque essa fonte, ela foi concluída, consumada na cruz do Calvário. Ela foi consumada na cruz. Então isso é a obra da cruz. Então aquela pessoa que quiser, ele terá de graça, preste bem, de graça da água da vida. E hoje, o que nós estamos vendo hoje? Tem gente cobrando para entrar na igreja. Tem gente cobrando, as pessoas chegam assim: olha, faz um pix. Eu não entendo isso aí, mas eu vejo lá: faz um pix que eu vou orar por você. Tem que pagar para receber oração. E Jesus mandou fazer o quê? Dar de graça. E a pessoa que não é dono está vendendo. Então, se cuida. Se quem é o dono está dando de graça, quem é o homem para cobrar? Eu já falei com meu filho. Falei: filho, eu já fui pregar longe, viajando longe, de ônibus, longe. Quando chegou lá, às vezes fez uma campanha para pessoas, sexta, sábado e domingo, deixei a igreja, fui lá fazer campanha. Quando chega no final, quanto que é a sua vinda aqui?
Aí eu falo para ele: você está de brincadeira comigo? Acho que você está brincando comigo. Eu não vim aqui por causa de dinheiro. Eu vim aqui para pregar a palavra, não vim aqui por causa de dinheiro. Você não me deve nada. E quando você for fazer uma campanha para mim, é a mesma coisa, a mesma atitude eu quero de você. Nós não estamos aqui para pregar dinheiro por causa de evangelho, pregar evangelho por causa de dinheiro. A palavra de Deus ensina: de graça dai, de graça recebei, de graça dai. De graça. Se o que é o autor, que é a fonte, está dando de graça, quem é o homem? Quem somos nós para vender, para cobrar uma visita, para cobrar uma oração? Um dia eu estava lá no cemitério, aí eu conheço um padre, e eu estava assim perto dele, porque eu trabalhei para os irmãos dele, e eu o conhecia. Aí uma senhora viu ele: ô padre, fulano de tal, eu gostaria que o senhor fosse fazer uma visita, e eu quero saber quanto é que o senhor vai me cobrar para ir lá fazer a visita. Aí ele foi saindo, porque ele me conhecia, ele foi saindo assim, porque de vez em quando ele ia na loja, ele foi saindo assim para combinar os valores para lá. Um dia nós fomos fazer um sepultamento lá no Ferreira, o lugar chama Ferreira, é aqui indo para Ubá, antes de Coronel Pacheco. Aí nós fomos lá, a pessoa que faleceu era de Juiz de Fora, mas a família dela, parente, era tudo lá de João Ferreira. Aí o cemitério ficava do lado de cima da igreja, aí aí teve que passar lá primeiro na catedral, passou lá, aí fez os ofícios, aí chegou lá, eu ia falar na hora de enterrar. Aí eles começaram a brigar, a família começou a brigar entre si, porque eles queriam enterrar a pessoa olhando para a igreja, e outros queriam enterrar ele normal. Aí começou a confusão. Aí falou: gente, o pastor vai falar ainda. Tem pastor para falar aqui? E já estava discutindo lá como é que enterra o homem. Aí eu falei: olha, vamos falar rapidinho, vamos correr para a van, que ela alugou uma van para nos levar lá e levar a família. Aí eu falei rapidinho, descemos com a esposa dele, era cristã, a filha também cristã, mas ele não era, e a família também. Aí entramos na van, ficamos sentados, de repente alguém bateu na janela lá assim. Aí ela olhou: o sacerdote está pedindo lá o dinheiro da água que ele jogou em cima do corpo. Ele está pedindo o dinheiro da água que ele jogou em cima do corpo lá. Então, irmão, olha, o que a palavra de Deus ensina para nós? Quem tem sede, receba de graça da água da vida. As coisas de Deus hoje virou o comércio na mão de muita gente. Estão se comercializando a palavra do Senhor. Então, a obra de Jesus na cruz, ela foi feita, realizada para dar tudo de graça. Quem quiser, use o seu livre-arbítrio e venha e beba de graça da água da vida, e tenha vida em si mesmo. Então, irmãos, olha, aí vem aquela preocupação minha e sua. Se nós estamos vivendo os últimos segundos na terra, que antecede o arrebatamento da igreja, o que eu faço? Como é que eu faço para me preparar? Eu quero estar preparado, eu não quero ficar para a grande tribulação. Eu estava conversando com o Jonatas, ele segue um pastor também. Esse pastor falou assim: olha, eu estou sendo tocado por Deus para deixar uma mensagem para aquelas pessoas que vão ficar para a tribulação. E a Bíblia diz que muita gente vai ficar. Se você ver quando as aberturas dos selos, do capítulo 6 em diante de Apocalipse, quando abre, me fala em memória qual o selo que é. Quando abre
um selo, que não é o primeiro nem o segundo, porque os primeiros são os cavaleiros do Apocalipse. Aí quando abre, me parece que é o último ou penúltimo selo, se não me falha a memória, aí João vê uma multidão, mas uma multidão que não se podia contar. Elas estavam vestidas de branco e tinha palmas na mão. A palma na mão significa alegria. Alegria. Quando aquelas pessoas colocaram as palmas, cortavam folhas de palmeira e colocavam no caminho para Jesus entrar na cidade de Jerusalém, isso significa as palmeiras, as folhas de palmeira, significa a alegria, que eles estavam alegres com aquele momento que estavam vivendo. Então João viu uma multidão, ele falou assim, olha, uma multidão que não se podia contar, vestida de branco e com palmas na mão. Aí ele pergunta assim, essas pessoas que estão vestidas de branco e com palmas na mão, quem são e de onde vieram? Aí a resposta veio, esses vieram de grande tribulação. Então tem muita gente que vai ficar. Muito. Aí esse pastor falou assim, eu estou sendo tocado por Deus para deixar uma mensagem para as pessoas que vão ficar. Então, irmãos, nem eu e nem você que está aqui nesta manhã, e talvez aqueles que me ouvem pela rede social, nesse momento, não estão afim e nem não estão querendo ficar aqui e estão lutando, trabalhando, servindo ao Senhor com fidelidade para não ficar aqui para a grande tribulação. Nós queremos ser arrebatados, queremos subir com Jesus, é por isso que nós estamos procurando servir a Deus com fidelidade. Então o que eu preciso em primeiro lugar? O que é que eu preciso para poder ser arrebatado? Tem coisas que eu tenho que ter e tem coisas que eu não posso ter. Então eu vou dizer, o que eu preciso? Vou fazer por mim. Vou procurar ser um exemplo por mim, fazer de mim um exemplo. O que o Daniel precisa ter? O que o irmão precisa ter? O que a irmã precisa ter? Em primeiro lugar, ter azeite suficiente para manter a nossa lâmpada acesa. É a primeira coisa. Ter azeite suficiente para manter a lâmpada acesa. Jesus contou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 4, que a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, imprudentes, loucas. E ele disse que as prudentes levaram azeite de reserva, elas pegaram as suas lâmpadas e suas vasilhas. Elas levaram azeite de reserva. Porque ela falou, se o noivo tardar, aí o que aconteceu? Elas, como o noivo tardou, elas adormeceram. E de repente, à meia-noite, ouviu-se uma voz, eis o noivo, saía ao seu encontro. Aí elas despertam e cada uma pega a sua lâmpada. As lâmpadas das nécias estavam apagando. Aí elas foram na vasilha, estava vazia, não foram prudentes, não tinha azeite de reserva. Então as prudentes estavam com a vasilha já cheias e reabastecendo a sua lâmpada. Então elas disseram, olha, dá-nos do teu azeite para que nós possamos também. Ele, não vou te dar para que não nos falte. É aquela tentativa de preparação na última hora. Vou correr, irmãos, tentar preparar na última hora não funciona.
É a mesma coisa que deixar a porteira aberta e tentar reunir os bois que fugiram para o pasto. A pessoa não consegue trazê-los de volta, porque tem que pôr em ordem muita coisa, porque quando você acaba de colocar uma coisa em ordem, o Espírito Santo te mostra outra coisa que precisa ser colocada em ordem. Então, é o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. É o azeite, o Espírito Santo tem que estar fluindo, tem que haver um fluxo constante do Espírito Santo em nossa vida. É a abundância do Espírito Santo em nós, é o fluxo do Espírito Santo em nosso coração e em nossa vida. Está cheio de azeite, está com reserva de azeite, é ter um fluxo abundante, constante do Espírito Santo em nosso coração e em nossa vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é a abundância do Espírito Santo em nossa vida. Lá no livro de Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, parte B, existe ali um imperativo, uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Não está sugerindo, não está mas está ordenando: enchei-vos do Espírito Santo. Então, toda vez que a gente vai orar, lembra-se dessa ordem: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem. Efésios 5, 18, parte B. Então, ser cheio do Espírito Santo, não deixar faltar o azeite em nossas lâmpadas. Nossas lâmpadas é as nossas vidas, que deve brilhar, que deve chamar a atenção das pessoas pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Quantas pessoas às vezes chegam perto de você: você é crente? Aí eu sou. Aí você talvez pode até perguntar: mas quem te falou que eu sou? Mas está observando como você fala, como você olha, como você se comporta. É a sua luz. Jesus falou assim: olha, ninguém pega uma candeia e acende e coloca ela debaixo do velador, mas coloca no lugar para todo mundo ver e iluminar todo mundo. Então a nossa vida aqui na terra é para iluminar as trevas densas que estão nesse mundo. Olha, tem gente ainda que está andando no caminho de Deus. Tem gente ainda que está fazendo a coisa certa. Tem gente ainda que está andando direito. Tem gente ainda que é honesta. Romanos capítulo 8, 1 e 2 e versículo 11. Mostra que essa vida cheia do Espírito, ela só pode ocorrer e ser mantido pela fé em Cristo e a obra na cruz. Jesus está sendo tirado dos púlpitos. A cruz está desaparecendo. Porque a cruz é sinal de sofrimento, de dor, de humilhação. E nenhum cristão hoje quer sentir dor. Nenhum cristão quer enfrentar certas humilhações, não por sua posição, mas sim pelo nome de Cristo, porque traz o nome do Senhor Jesus. Muitos não querem nem morrer por amor a Cristo. Então a obra de Jesus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 e 11, e lá no Evangelho de João capítulo 15, verso 1 e verso 2, mostra que
que Jesus, ele é a videira verdadeira e o meu pai, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os que estão em mim, esses dão muito fruto. E aqueles que dão fruto, o pai, ele poda para poder dar mais fruto ainda. O irmão Antônio tem lá na casa dele uma vinha, né, irmão Antônio? Então ele sabe que todo ano tem que ter uma poda, né? Quando poda, aí a coisa, né? Quando você poda uma árvore frutífera, ela vai dar muito mais fruto ainda. Então, agora, aquela que não dá fruto, o que ele fala aqui? Que o pai corta e lança no fogo. Então, irmãos, o que eu preciso? Primeira coisa, o que eu preciso para o momento do arrebatamento? O momento do arrebatamento, ter azeite suficiente para manter a minha lâmpada acesa. Porque nós estamos vivendo já à meia-noite. Não é do nosso relógio, mas do relógio de Deus. Trevas densas, inversão de valores. As coisas boas foram para o lixo, o que não presta está sendo estilo de vida para muita gente, o que não presta. Então nós estamos vivendo trevas, então nós precisamos de muito azeite. E como eu abasteço? Oração, palavra de Deus, comunhão com Deus. Dentro da igreja, na minha casa, na sua casa, jejum, oração. Eu estou abastecendo a minha vasilha para que não falte azeite no momento que eu mais precisar, que é a hora do arrebatamento. As trevas densas estão aí. Você pode observar, você não tem mais, você não consegue mais ligar. Tem uns 7 meses para 8 meses que eu não assisto televisão. Não tem nada mais que serve. Não tem nada mais que presta. Então, não perder tempo com essas coisas, porque depois que bate na mente o lixo, você já viu como é que é difícil tirar? Aquilo você tem que lutar. Aquilo vem com maior facilidade pelos olhos, pelo ouvido, porque quando você ouve, você pode estar com os olhos fechados, mas quando você ouve, a sua mente ela faz a imagem do que você ouviu. E às vezes os seus olhos veem, e depois para tirar aquilo é uma luta. Então é melhor não ver. Então a primeira coisa que eu preciso, azeite suficiente para manter a nossa lâmpada acesa. E quem é o azeite? Então nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Segunda coisa que eu preciso, a Bíblia fala que nós estamos rodeados. Está aí Hebreus capítulo 12, verso 1. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, de pessoas que viveram lá no Velho Testamento, que não amaram a sua vida até a morte, mas foram firmes. Uns foram cortados no meio, outros foram esfolados, outros foram queimados, outros foram, tiveram mortes terríveis, se tornaram mártires pela sua fé. Então nós estamos rodeados, segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 1, nós estamos rodeados de testemunhas que viveram a vida com Deus e hoje pertencem à galeria dos heróis da Bíblia, os heróis da fé. Está registrado no capítulo 11, os heróis da fé.
Então, Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26, a segunda coisa que essa agora nós não podemos ter. A primeira nós temos que ter, essa aqui não podemos ter. O que é? Não nos sobrecarregar. Não ficar sobrecarregado. Não ficar sobrecarregado. Mas que carga é essa? Quando você vai saber o que é esse embaraço que a Bíblia fala, é a 12:1, 12:1, vê se é o 12:1, por favor. Hebreus 12:1, Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixando todo o embaraço. Isso aí nós não podemos carregar com a gente, porque é peso. Se alguém for tentar levar alguma coisa, não leva tudo não, porque vai te embaraçar no caminho. Você já viu quando a pessoa vai viajar, ele quer levar um monte de coisa que só de objeto para levar, quase uma hora para pôr no carro, depois mais uma hora para... Aí o carro vai, coitado, com os amortecedores arriados, né? Aí demora a viagem, aí chega lá, demora para tirar, e aí demora para arrumar também, aí já passou um dia, perdeu já um dia. Então, se a gente quer fazer as coisas, vamos tirar todo o embaraço do caminho, vamos levar só o que é necessário. Não vamos, aqui está mostrando para nós, para não nos embaraçarmos com as coisas deste mundo e com o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, olha, eu conheço um monte de pessoas que foram chamadas para o ministério. Chamadas para o ministério. Deus o chamou para ganhar almas, para ser um conquistador de almas. Mas no meio do caminho, receberam uma proposta. Você é muito conhecido, você tem uma boa dicção, você fala bem, você tem assim facilidade para poder, você tem carisma para conquistar as pessoas. Então eu estou te fazendo uma proposta aqui para você ser um representante da igreja no meio político. No meio político. Aí a pessoa fala, você vai ter um salário, você vai ter auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio camisa, auxílio calça, auxílio viagem, auxílio moradia, auxílio doença, auxílio dente, auxílio comida, auxílio... É tanto auxílio que ele fala, opa, e o meu salário é livre. Não, eu quero. Aí ele vai, aceita, ganha a eleição e ele não consegue mais pastorear, porque ele se embaraçou com as coisas deste mundo. Ele se embaraçou, não consegue pregar mais, não tem mais mensagem. Todas as mensagens dele é só política. Acabou a mensagem, acabou o ministério dele. Se embaraçou. Observe quando as aranhas fazem a sua teia, tece a sua teia, e quando um mosquitinho vai, voa e garra na teia. Se ele ficasse quietinho e isso saindo pezinho por pezinho, ele fugiria, porque a aranha, ela não ataca imediatamente, ele espera a pessoa embaraçar.
Se ele ficasse quietinho, ele ia saindo devagar e escapava. Mas ele começa uma briga, ele começa a bater asa, aí a teia só vai embaraçando ele, só vai embaraçando. Quando vê, ele fica tão embaraçado que a aranha vem e só vem, taca ali o ferrão e suga tudo que tem dentro dele. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Deus falou com Sansão assim: olha, você não vai cortar o seu cabelo, você não vai tocar em cadáver, você não vai beber bebida forte ou alcoólica, você não vai se envolver com pessoas que não sejam do meio do seu povo. Ah, sim, senhor. Enquanto ele fazia isso, o Espírito Santo se apoderava dele e pá. Aí de repente Sansão, estou resumindo aqui, aí Sansão, depois de casou, separou, e depois ele foi conhecer uma prostituta. E ele percebeu que ele ficou com a prostituta, mas não aconteceu nada, ele não perdeu a força. Ele falou: tá vendo aí? Eu fiz uma coisa errada que Deus não mandou fazer, e não aconteceu nada comigo. Nada comigo aconteceu. Eu quero compartilhar com você aqui o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu anotei aqui. A Bíblia, se alguém puder depois achar para mim, a Bíblia diz assim: olha, em alguns o juízo acontece imediatamente ao pecado, mas em outras pessoas ele demora um pouquinho mais. É nesse demorar um pouquinho mais é que a pessoa acha que está tudo bem, fez a coisa errada, mas continua bem. Se alguém achar o texto aí para mim, eu notei aqui, mas não estou encontrando no momento. Então, Sansão fez a coisa errada, ele continuou com força. Então o que aconteceu? Aí ele foi só se embaraçando cada vez mais. Porque ali ele começou a contar os segredos da força dele. Aí o inimigo tomou conta. Aí o inimigo tomou conta dele e o destruiu. Vazaram os olhos dele, ficou cego, pôs ele como escravo e ele morreu soterrado debaixo do prédio. Por quê? Porque ele achou que ele continuando fazendo nada ia acontecer. Então a Bíblia diz que para uns a coisa acontece, o juízo vem rápido, mas para outro vem devagar, vem mais tarde um pouquinho. Então não nos enganemos com isso. Então não nos embaracemos com as coisas deste mundo. Tira todo o embaraço, tudo que atrapalha você. E a palavra de Deus ensina para nós que nós não podemos nos colocar em jugo desigual. Isso é um embaraço. Jugo desigual é um embaraço, porque a pessoa você está indo para uma determinada direção e a pessoa está indo para outra. Embaraçou sua vida, atrapalhou o seu caminho. Eu lembro de uma mulher que servia a Deus fielmente. Ela tinha uma vida independente financeira. Ela era funcionária pública. Então ela tinha uma vida financeira, tinha seu apartamento, tinha sua vida financeira independente. E ficava firme na igreja, era obreiro na igreja. Aí ela sentiu uma idade já, beirando os seus 50 anos. Solteira. Aí aparece lá um militar. Uma pessoa viúva. E ele começa a frequentar a igreja. Aí ele começa a conversar e descobre que ela é uma pessoa solteira, que tem uma vida independente. Ele começa a conversar com ela e eles passam a gostar um do outro. E aí resolve se casar.
Aí casaram, depois viajaram. Quando eles voltaram da viagem, aí no primeiro domingo da volta dela, da chegada dela da viagem, ela está se arrumando para ir para a igreja, se arrumando para ir para a igreja. E ele está lá assistindo televisão, sentado. E ela está arrumando para a igreja. Aí ela olhou para ele, ele não estava nem aí. Aí ele pergunta assim: onde você vai? Ele falou: não vou para a igreja. Ele falou: não, você não vai para a igreja. Você é minha mulher. Você vai aonde eu quero. Não, mas eu vou na igreja. Não, você não vai na igreja, você é minha mulher. Na igreja. Ele falou assim, ela pegou e falou assim: olha, eu vou para a igreja porque você me achou dentro da igreja. Nós nos casamos e você também estava na igreja. Então, olha, eu vou para a igreja participar do culto, mas quando eu voltar, eu não quero ver você aqui dentro da minha casa. Você ajunta sua trouxa e desapareça da minha casa. Está entendendo, irmãos? Ela estava tão bem na presença de Deus. Agora ficou o quê? Com a marca do divórcio. Ela ficou marcada pelo divórcio. Está entendendo, irmão? Então, o que aconteceu? Essas coisas não podem ser decididas assim, pela emoção. Tem que, hoje, principalmente hoje, se for possível, quando um rapaz se aproxima de uma moça, vai lá na delegacia e tira a capivara dele. Né, pastor Paulo? Tira a capivara da pessoa, para ver quem é fulano de tal. Porque se você não sabe o que você está colocando dentro da sua casa, você às vezes vai colocar um precipício para te acompanhar. A pessoa vai fazer você de escrava sexual, de escrava doméstica, para dar a sua roupa lavada, comidinha, a hora e a tempo. Então, Paulo está falando aqui, a palavra de Deus está falando: desfaça de todo embaraço, tira todo embaraço. Então o que nós não podemos ter para a vinda de Jesus? Embaraço na nossa vida. Não se embaraça com coisas que vai te atrapalhar. Não carregue peso além de que você pode carregar. Quando você for arrumar alguém, arranje alguém que some com você. Nem empata, nem subtraia, mas que some com você. Não é sumir não, é somar. Que some, que é o verbo somar. Nem sei se esse é verbo. É verbo? A pessoa tem que somar com você. Não pode empatar, não pode subtrair e nem dividir. É a conta que não pode existir na nossa vida. Empatar, subtrair, quer dividir, nem empatar e nem diminuir, mas sim somar conosco. Quando a pessoa soma com você, então você está preparado para a volta de Jesus. Terceiro, já vou correndo para terminar. Terceira coisa, para estar preparado: ter uma vida santificada. Hebreus 12, 14 diz assim: sem santidade ou sem santificação ninguém verá o Senhor. Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, 14 diz lá que comunhão poderá haver o fiel com o infiel, a luz com as trevas. Não vos prendais a um jugo desigual. Que sociedade haverá a justiça com a injustiça, a luz com as trevas? Então, santificação. Santificação é separação. Por último, esperar somente Cristo. A palavra de Deus fala para nós, 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes
da terra. Por que a palavra de Deus fala? Porque olha, Romanos capítulo 8, versículo 18, versículo 19 até o 22, diz lá que nós não podemos deixar as tribulações nos abater, porque o que está por vir, o que está nos esperando é tão acima do que atualmente é, que não se pode comparar. O que nós estamos esperando, ou o que está esperando a gente, é coisa muito grande. O que está nos esperando é muito grande. Então eu tenho que esperar Cristo nesta vida, mas esperar no que Ele foi preparar. Ele falou assim, olha, eu vou preparar os lugares, porque na casa de meu pai há muitos lugares. Eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para estar comigo, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam juntos, para que vocês vejam a minha glória. Essas crianças que foram arrebatadas, que foram cheias do Espírito Santo lá na China, elas viram coisas maravilhosas. Elas chegaram contando para o pastor Becker coisas extraordinárias que elas viram. Falou assim, olha, a casa da pessoa tem o seu nome. E na casa tem uma mesa de ouro sobre a mesma Bíblia, sobre a mesma trombeta e sobre a mesma harpa. Ele falou, nós andamos em ruas de ouro. E o pastor não falou nada para a criança a respeito do céu. Eram crianças que não estudavam, não tinham estudo, porque foram pegas na rua. Criança de 6 a 18 anos de idade, criança de 7 anos, 8 anos, falando, eu vi a casa do menino que morreu, e a casa estava com o nome dele na porta. Irmãos, nós não podemos imaginar o que está nos esperando. Paulo fala, as tribulações que nós estamos enfrentando agora não se compara com a glória que está nos esperando, com a glória que está por vir. Então vamos esperar Jesus nesta vida, e vamos esperar o que Ele está preparando para nós na glória. E já concluo. Se estamos aguardando a volta do Senhor, temos que ter azeite suficiente. Não podemos nos sobrecarregar. Temos que ter uma vida santificada e temos que aguardar a vinda de Jesus, porque Ele prometeu, eis que venho sem demora, eis que cedo venho. E a própria natureza está gemendo para a manifestação dos filhos de Deus. Os astros estão gemendo, o vento está uivando, o mar está revoltado, a terra está tremendo, querendo a manifestação dos filhos de Deus. Porque o homem, depois que ele trouxe o pecado para o mundo, desobedeceu a Deus, nós estamos vivendo numa terra amaldiçoada. Se você colocar lá assim, MST, invadindo terras e matando animais, no Google vai mostrar vaca prenha, eles rasgando ela em vida e arrancando pedaço de carne e carregando, e a vaca berrando lá sem uma perna, sem o bebê do lado de fora, o filhotinho do lado de fora. Irmãos, esse é o ser humano. Esse é o ser humano que está aí. Então a natureza está gemendo para que ela possa bater palma, para que os pássaros possam cantar mais alegre, para que as árvores possam sentir a brisa e possa as árvores frutíferas dar o seu fruto, o mar se acalmar.